Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex, disciplina Química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Turminha, espero que vocês estejam aproveitando as nossas aulas, certo? Acompanhando direitinho todos os componentes curriculares e principalmente se dedicando aos estudos. Show? Como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha para você fazer suas devidas anotações. E sempre que for possível e na nossa aula vai ser necessário, printa a tela, tá bom? Passa essas informações para o seu caderno para você desenvolver os seus estudos. Show de bola? Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao segundo ano do ensino médio, radioatividade, certo? Um tema, uma temática muito presente no nosso dia a dia e é importantíssimo que você compreenda, né, os fenômenos radioativos. Show de bola? Até porque nos vestibulares, no Enem, no vestibular da UEMA, em várias situações, né, essa temática é sempre recorrente. Show? Na nossa aula, nós vamos trabalhar as séries radioativas, ok? Bom, nós vamos explicar melhor na nossa aula, mas assim, os elementos radioativos, eles vão emitir radiação, beleza? É lógico. Essa radiação, né, você já viu em aulas anteriores, são partículas ou ondas eletromagnéticas. E aí, quando acontece essa emissão de partículas, certo? Partícula alfa, partícula beta, ou a radiação gama, o elemento ele vai se transformar em outro elemento. Por quê? Porque a radioatividade é um fenômeno nuclear, ou seja, acontece lá na intimidade da matéria, no núcleo. E se a gente mexe no núcleo, né, a gente vai mudar a identidade, então nós vamos ter uma transmutação, como também vamos trabalhar hoje na nossa aula. Então, o elemento X vai virar um elemento Y. Só que os elementos radioativos, eles vão estar emitindo essa radiação, sofrendo essa transmutação, que no caso será uma transmutação natural. Isso vai acontecer em uma sequência, que vamos chamar de série. Show? Então, nossa temática, né, o nosso objetivo hoje é compreender as séries radioativas. Beleza, turminha? Então, vamos lá. Na tabela periódica, temos a indicação de elementos com até no máximo 118 prótons, ou seja, número atômico igual a 118. Até o presente momento, nós conhecemos 118 elementos químicos diferentes, ok? São considerados radioativos todos aqueles que apresentam número atômico igual ou superior a 84, tendo sido eles já descobertos pelo homem ou não, ou seja, elementos naturais ou elementos artificiais. Vale ressaltar que todos os elementos que apresentam número atômico superior a 92, que vamos chamar de transurânicos, são totalmente artificiais, né? São sintetizados, foram sintetizados pelo homem. São elementos sintetizados pelo homem em laboratório. Tudo bem? Então, nós conhecemos 118 elementos. A partir do 92, né? O 93 em diante, são todos elementos artificiais. E a partir do 84, são elementos radioativos. Show de bola? Dessa forma, na natureza, encontramos apenas átomos de elementos radioativos que apresentam no máximo 92 prótons. Por quê? Superior a 92 são átomos artificiais, feitos pelo homem. Eles são denominados de elementos radioativos naturais, ou então isótopos radioativos naturais. Essas nomenclaturas, né, é importante você printar a tela e você tentar fixar, porque nas questões, essas nomenclaturas, esses nomes, essas terminologias vão estar sempre aparecendo. O interessante é que todos os átomos radioativos,
existentes na natureza foram originados a partir de outro átomo radioativo. Esse átomo radioativo que dá origem a outros é denominado átomo pai. Então, existe na natureza um elemento, esse elemento ele vai sofrer um decaimento, certo? Vai sofrer uma transmutação, originando os outros elementos radioativos. Esse primeiro elemento vamos chamar de átomo pai. Show? Átomo pai é um átomo extremamente instável, né? E por que instável? Porque ele emite radiação. Um elemento só vai emitir radiação porque ele é instável, né? Aquela relação entre prótons e nêutrons, né, está tão grande que eles não conseguem mais ficar juntos. Com isso, eles precisam eliminar partículas a fim de adquirir a estabilidade. Então, o átomo pai é um átomo extremamente instável que emite radiação para tentar estabilizar o seu núcleo. Ao emitir radiação, o átomo pai sofre uma transmutação natural, ou seja, transforma-se em outro átomo de outro elemento químico diferente. Turminha, uma reação nuclear, né, não é uma reação química. A reação química é aquela que ocorre na eletrosfera. Na reação nuclear, nós vamos ter uma mudança no núcleo, tudo bem? Então, quando a gente muda o núcleo, como eu já disse anteriormente, nós vamos ter a formação de um novo elemento químico. E esse processo chamamos de transmutação, que pode ser natural, né, se ocorrer naturalmente na natureza, ou pode ser, né, sintetizado, ou seja, artificial, feito pelo homem. Tá? Esse evento ele é representado por uma equação radioativa. E nós vamos apresentar aqui. Olha só, turminha. Nós temos aqui o elemento urânio. Turma, se você ouvir falar assim, urânio 238, esse rapazinho aqui. Esse 238, presta atenção, esse 238 é a massa do átomo, é a massa atômica, ok? Então, urânio 238, né, o urânio ele apresenta número atômico 92, ele emite uma partícula alfa. A partícula alfa é aquela partícula que apresenta número atômico 2, né, 2 prótons, e apresenta 2 nêutrons. Se tem 2 prótons e 2 nêutrons, né, a sua massa equivale a 4. A gente costuma falar que a partícula alfa equivale ao átomo de hélio, número atômico 2 e massa 4. E aí, quando o urânio, turminha, emite essa partícula alfa, olha só, ele vai se transformar em tório. Em tório, número atômico 90. Olha só, quando ele emitiu a partícula alfa apresenta 2 prótons. Então, o urânio perdeu 2 prótons. 92 vai passar para 90. E a massa da partícula alfa é 4. Então, ele vai perder 4 unidades da massa atômica. 238 menos 4, 234. Certo? Então, toda vez que vai emitir uma partícula, que pode ser alfa ou beta, nós vamos ter a transmutação. O elemento vai se transformar em um outro totalmente diferente. O urânio, ao emitir uma radiação alfa, transforma-se em tório, que por ter número atômico 90, também é radioativo. O elemento químico originado a partir do elemento pai também é radioativo, prosseguindo assim a emissão de partícula e formando um novo átomo de um novo elemento diferente. Esse procedimento ocorre em cadeia até que um átomo estável seja originado. Então, nós falamos do tório. O urânio emitiu o urânio 238, emitiu a partícula alfa, transformou-se em tório. Tório, número atômico 90, massa 234. Aí o tório, turma, vai continuar. Ele é radioativo. Só que agora ele vai emitir uma partícula beta. Quem é a partícula beta? A partícula beta vai ter menos 1
de número atômico, de quantidade de prótons, certo? E a massa equivale a zero. Então, olha só, quando ele emite essa partícula beta, o seu número atômico, na verdade, vai aumentar, tudo bem? De 90 vai para 91. Porque, ó, 91 menos 1, 90. Show de bola? Então, o número atômico vai aumentar em uma unidade e a massa vai permanecer a mesma. Então, o tório vai virar o praseodímio, tudo bem? Aí, olha só, esse processo, Tominho, vai continuar, ó, vai continuar até chegar em um átomo estável. Então, essa emissão de partículas alfa, beta, vai permanecer até chegar no átomo estável, que não precisa mais emitir partículas para equilibrar o seu núcleo atômico. Show de bola? Bom, já que falamos em a seguinte situação, que um átomo fica emitindo partículas, dessa situação nós vamos ter as séries radioativas. E nós vamos ter 3 séries. Então, naturalmente, nós temos 3 séries radioativas, ou seja, turminha, 3 sequências onde um átomo pai vai ficar emitindo partículas e gerando novos elementos até atingir a sua estabilidade. Show? Nós temos 3 séries. A primeira série é a série do urânio 238, ok? O urânio 238 vai emitir partículas alfa e beta, ou seja, emissões sucessivas de alfa e beta, até chegar no chumbo 206. Show? Essa sequência está representada aqui na tela. Turminha, ó, agora é a hora do print. Tudo bem? 1, 2, 3. Printaram? Beleza. Então, essa é a série do urânio 238. Tório, praseodímio, urânio 92, urânio 234, tório 230, aí vai para o radônio, tudo bem? Para o rádio, radônio, polônio. A gente não precisa memorizar essa série, graças a Deus. Se na questão for perguntado se aquele elemento, né, ele pertence a qual série, ele vai ser da série do urânio 238 de acordo com essa relação aqui. Turminha, ó, se a gente pegar a massa e dividir por 4, o resultado tiver um resto igual a 2, fez a continha, o resto foi igual a 2, certo? O elemento ele pertence à série do urânio 238. Então, por exemplo, ó, 234, certo? Do tório 234, dividido por 4 vai dar 58 mais 2, tudo bem? 4 vezes 58 mais 2 vai dar 234. Então, por ter um resto igual a 2, o elemento vai pertencer à série do urânio 238. Nós temos também a série do urânio 235, por isso é importante esse número, urânio 238, urânio 235, certo? São elementos, são isótopos do urânio, né? Mesmo número atômico, mas massas diferentes, tudo bem? A série do urânio 235 também é conhecido como a série do actínio, porque se pensava que esse elemento fazia parte da série, tudo bem? Ó, o urânio 235 ele vai emitir sucessivas partículas alfa e beta até chegar no chumbo 207, certo? Então, o fim da série do urânio 235 é o chumbo 207. E essa série está aqui, ó, representada na tela. Ela é um pouco mais complexa do que a série do urânio 238. Nós vamos ter alguns caminhos alternativos. Printa a tela, ó. 1, 2, 3, beleza? A gente precisa memorizar essa sequência? Graças a Deus, não. Vamos lá. Como que eu vou descobrir que o elemento pertence à série do urânio 235? Se a gente dividir a massa por 4 e tiver um resto 3. 231 dividido por 4 vai dar 57
mais o resto 3. Se eu multiplicar 57 por 4 e somar com 3, vai dar 231, que é a massa do elemento em questão. Show? Então, por meio desse macete, a gente consegue perceber se o elemento pertence à série do urânio 235. Lembrando que existe uma outra série do urânio, que é o urânio 238. E a terceira série é a série do tório, né? O tório, número atômico 90, massa 232, também vai emitir sucessivas partículas alfa e beta até chegar no chumbo 208, certo? Aqui na tela está representada essa sequência, tudo bem? E como que a gente vai perceber que o elemento pertence à série do tório? Se a gente dividir a massa, né, do átomo em questão, dividir a massa por 4 e o resultado for um resto zero, for uma divisão, né, perfeita, certo? 212 dividido por 4, 53. Não tem resto, não tem sobra. Então, a divisão exata indica que o elemento pertence à série do tório, o tório 232. Show de bola, turminha? Bom, falamos em transmutação natural. Existe também a transmutação artificial, ou seja, desenvolvida, elaborada, executada pelo homem, né, em laboratórios altamente sofisticados. Uma reação de transmutação artificial ocorre quando núcleos estáveis de elementos naturais são bombardeados com diferentes partículas, alfa, beta, próton, nêutron, transformando-se em núcleos de outro elemento químico. Isso significa que ocorre a transformação de um elemento que não ocorreria naturalmente na natureza. Por isso, transmutação artificial, mas que pode ser induzida em laboratório. Tudo bem? Para isso, turminha, olha só. Nós temos algumas partículas que são utilizadas para esse fim, né, para bombardear um átomo estável e, a partir desse bombardeamento, desse ataque, gerar novos elementos químicos, gerar um elemento químico diferente, que não ocorreria na natureza de forma natural. Então, quais são essas partículas? Alfa e beta, que já comentamos, tanto na aula de hoje como em aulas anteriores, né? A partícula alfa, né, ela tem número atômico 2, massa 4. A partícula beta, né, ela vai ter um aumento do número atômico, por isso menos 1, massa 0. O próton, certo? O próton também pode ser utilizado para atacar um átomo. Número atômico 1 e massa equivalente a 1. O nêutron, né, essa partícula presente no núcleo, a gente pode retirar esse nêutron e fazer um bombardeamento. Número atômico 0, né, e a massa equivalente a 1. O pósitron, que é a partícula inversa da partícula beta, certo? Quando o pósitron é utilizado, o número atômico diminui em uma unidade. E o deuteron, número atômico 1 e a massa equivalente a 2. E aqui na tela nós temos algumas transmutações artificiais já desenvolvidas pelo homem. Por exemplo, o ataque do nitrogênio pela partícula alfa. Então vai gerar o quê? Vai gerar o oxigênio, mais a emissão de um próton. O ataque do sódio, né, do átomo de sódio por meio de um deuteron. Então o sódio vai passar a ser um magnésio, com a emissão também de um nêutron. Turminha, sempre que houver essa transmutação, sempre haverá a liberação de uma partícula também. Por exemplo, a transmutação do berílio por meio do ataque de um próton. Então, o berílio vai se transformar no lítio e com isso vai liberar uma partícula alfa. Show, turma? Então, o que a gente precisa conhecer hoje? A gente precisa lembrar dessas partículas, certo? E
saber que, naturalmente, nós temos 3 séries radioativas. A série radioativa é a transmutação natural dos elementos radioativos. Show de bola, turminha? Espero que vocês tenham gostado. Turma, até a próxima. Valeu!